Depois, se quiser falar em pé também, não tem problema, viu? Já pôs para gravação, né? Só estou me certificando aqui. Boa noite, pessoal. É um prazer recebê-las e recebê-los aqui. A Comissão de Prerrogativas, né, Direitos e Prerrogativas, sempre nesse viés de assuntos que são interessantes, que tocam, né, muitas vezes a própria atividade da advocacia, essa preocupação aí realmente com a realização das perícias. Conversávamos até, né, doutora Karina, antes, que são, eu acho que são situações realmente desafiadoras também, muitas vezes, especialmente na esfera trabalhista e previdenciária, creio eu. Eu sou da Civil, então lá as perícias são mais tranquilas. Mas é um prazer recebê-la. Saiba que para a gente também, eu costumo agradecer aos profissionais que dedicam o seu tempo, doam aí, né, a possibilidade de estarem aqui, de conversarem conosco, quando nós juntamos esse conhecimento, né, com a nossa atividade, com certeza a nossa atividade se enriquece. Então, muito obrigada por essa disponibilidade, por estarmos aqui, pelo tema. Agradecer também ao Éder, que é o membro da Comissão de Prerrogativas também, né, Éder? Vai ficar aqui na mesa para poder fazer os comentários, né, doutor Edilson? Melhor assim, né? Porque reúne também os dois conhecimentos, então fica mais fácil aí para o debate. Então, desejar a todas e a todos uma ótima palestra. Eu acho que momentos aí que vocês já praticavam lá fora, que é tirar as dúvidas, que é fazer esses comentários, né? Fiquem à vontade, é sempre um prazer receber a todos. Vou passar passo para o Éder, para fazer a apresentação, Éder. Obrigado, gente. Boa noite. Obrigado aí pela presença de todos os advogados, as fisioterapeutas. Nossa, estou nas duas profissões, adoro, um negócio para mim ímpar. E convidei a doutora Karina Botti Turqueto, né? Minha amiga, fisioterapeuta, formada junto comigo, nos formamos juntos já há 20 anos, acho já, né, Karina? Para mim é um prazer, um orgulho enorme lidar com a área da justiça. Me moveu ser advogado. Foi por isso que eu me tornei advogado. As pessoas pensam exatamente na lei criminal, de que isso foi a assistência técnica judicial do trabalho, foi lidar com perícias, enfrentar médicos, peritos, abusos. Isso me moveu ser advogado. Foi são situações assim, muito interessantes. E estar com a Karina para mim aqui é maravilhoso e é um prazer enorme. Então aproveitem o conhecimento que ela tem a falar para vocês. Obrigado. Uma boa noite a todos. Bom, primeiramente, boa noite. É uma alegria muito grande ser convidada para estar aqui nessa casa hoje, porque é uma luta que, né, a gente vem travando há muito tempo já para mostrar qual é o papel do fisioterapeuta como auxiliar da justiça. E estar aqui hoje é levar mais um pouco, né, do que a gente pode auxiliar os processos aí judiciais. E eu falo que todo mundo ganha, né? O fisioterapeuta ganha em poder exercer o seu papel, a sua função, o advogado ganha, né, com processos mais detalhados, o juiz ganha com decisões mais embasadas e fundamentadas, então todo mundo ganha nesse processo. Então, eu queria agradecer ao Éder, né, muito obrigado pelo convite, à casa, muito obrigada, né, por abrir as portas para a gente poder debater esse assunto. Eu acho que eu vou ficar em pé, porque eu não sei falar sentada. Pode ser? Tem problema? Eu vou começar a apresentar aqui qual é o papel, né, do fisioterapeuta perito como auxiliar aí da justiça. Então, só me apresentar rapidinho para entender como que eu caí, né, na perícia. Então, eu sou fisioterapeuta, já não vou nem falar mais a data, porque o doutor Éder já falou. Sou pós-graduada em ortopedia e traumatologia, em ergonomia também, e atuo como perita judicial no TRT2 e no 15 há praticamente quase 15 anos. Né? Estou como conselheira
do CREFITO, que é o Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional do Estado de São Paulo, coordenadora da Comissão de Perícias Fisioterapêuticas e membro da Associação Brasileira de Perícias da Abrapef. Então, essa é a minha trajetória, né? Por que no começo eu falei que é uma luta aí constante? Porque eu acho que eu fui a primeira perita aqui de Campinas a atuar como fisioterapia, e desde então, né, eu sei quão árduo foi o caminho, enfrentar impugnações, né, mostrar qual era o nosso papel, que todo mundo falava, nossa, mas fisioterapeuta não é clínica? O que está fazendo dentro desse processo ou aqui, né? Enfim, mas devagarzinho a gente foi lutando, conquistando aí o nosso espaço, e hoje eu falo que a perícia fisioterapêutica já ganhou um corpo e já está em fase do seu amadurecimento. Então, quem somos, né? Quem são os peritos fisioterapeutas, os fisioterapeutas peritos? Então, a gente começa falando do nosso decreto-lei, da lei que vai o quê? Legitimar o nosso fazer, que é o decreto-lei número 938 de 69, seu artigo 3º, ele fala que é atividade privativa do fisioterapeuta executar métodos e técnicas fisioterápicas com a finalidade de restaurar, desenvolver e conservar a capacidade física do paciente. Então, na nossa própria lei de criação da nossa profissão, já fala da capacidade física, do físico do paciente. Então, se a gente tem como prerrogativa, né, e finalidade, restaurar, desenvolver e conservar a capacidade física do paciente, a gente consegue entender todos os mecanismos que levam esse paciente a adoecer, né, do seu sistema músculo-esquelético. Então, é inerente à nossa profissão, o saber, o conhecimento aí da parte músculo-esquelética. A Lei 13.105 também de 2015, ela fala, aí todo mundo conhece, né, aqui nós, o Código do Processo Civil, da prova pericial, artigo 464. A prova pericial consiste em exame, vistoria ou avaliação. Parágrafo 3º, a prova técnica simplificada consistirá apenas na inquirição de especialista pelo juiz sobre o ponto controvertido de causa que demanda especial conhecimento científico ou técnico. Por que eu coloquei, né, o Código do Processo Civil? Aqui não fala que existe uma profissão X específica para realizar perícia. E o que a gente vem debatendo constantemente é isso, né? O direito, por lei, de outras profissões que têm conhecimento aprofundado, técnico, fazer a perícia. Para quê? Para entregar o ponto controvertido, né, o estudo aprofundado da situação de uma maneira mais, objetiva, mais técnica possível. É isso que as partes precisam, é isso que o juiz quer, né? O entendimento aprofundado. Então, não é para ficar, né, restrito em uma única mão. Não, entrega para quem, de fato, tem o olhar aí especializado naquela matéria. A nossa resolução do COFITO 464 de 2016 dispõe sobre a elaboração de emissão de atestados, relatórios técnicos, pareceres, né, convalidando o fazer do fisioterapeuta nesse contexto e também convalidando o fazer do fisioterapeuta no estabelecimento de nexo causal. Tá? Então, assim, temos uma resolução que fala que sim, podemos e sabemos fazer isso. Lá na formação do fisioterapeuta, né? Então, o Conselho Nacional de Educação, ele traz o quê? A base do fisioterapeuta. Para se tornar um fisioterapeuta, eu preciso o quê? Artigo 5º, elaborar criticamente o diagnóstico cinético funcional. Isso é da nossa formação, nós fomos criados para isso, né? Nós fomos ensinados a fazer isso. Esse é o fazer do fisioterapeuta. Diagnóstico cinético funcional. E as intervenções fisioterapêuticas, considerando aspectos de questões clínicas, científicas, e aí vai. Mas esse é o fazer do fisioterapeuta. Então, assim, relacionado à capacidade funcional, é nato da nossa profissão, né? Então, assim, a gente bate os olhos no paciente, a gente já entende qual é o processo que está ali, incapacitando algumas funções, porque a gente foi treinado para isso. Então, só, né, pela resolução aqui do Conselho Nacional de Educação, a gente já começa a entender que sim, podemos fazer, né, um ato pericial que envolva a capacidade física funcional daquele periciado. Porque a gente entende realmente
aprofundado, né, o conhecimento sobre isso. Então, por aí a gente já começa a entender algumas coisas. Uma recente decisão de novembro de 2022 do STJ que reafirmou a autonomia e legitimidade do fisioterapeuta em diagnosticar, prescrever tratamento e dar alta terapêutica, né, assim como solicitar exames. Isso foi muito bom também, porque há uma briga, né, da medicina falando que as outras profissões não podem estabelecer diagnóstico. E sim, podemos dar diagnóstico. Lei do ato médico teve seu artigo 4º, vetado em 2012, né? Então, não é ato médico exclusivo, né? Não estamos invadindo prerrogativas de outras profissões. E, recentemente, no dia 22 de setembro agora, tivemos a felicidade de ter um despacho disparado em todas as varas trabalhistas do TRT 15, onde a desembargadora corregedora, até frisei aqui, colocou um trecho importante, né, para orientar todos os magistrados do trabalho, e eu vou até citar porque eu acho tão bonitinho. Ai, fiquei tão feliz com isso, né? Importante salientar que o Tribunal Superior do Trabalho tem reconhecido reiteradamente como válidos os laudos periciais elaborados por fisioterapeutas para investigação de nexo de causalidade laboral, avaliação das capacidades e incapacidades do trabalhador, que é a extensão do dano, e perícia das condições ergonômicas, identificação do risco laboral, sendo que a nomeação de profissionais de outras áreas, quando o juiz entender pertinente, pode contribuir para mais agilidade nas perícias, haja vista que algumas localidades apresentam um reduzido quadro de peritos médicos, né? Ela, então, convalida o nosso fazer, porque a gente ainda encontra uma resistência ou um desconhecimento do fazer do fisioterapeuta por alguns magistrados e também por alguns advogados, né? E eu nem falo só desconhecimento, mas no dia a dia, no fazer, acaba não vindo essa informação. Então, acho que o nosso papel, primeiro como conselho, né, da profissão, é explanar isso, mostrar isso, levar esse conhecimento, desconstruir uma ideia de que só uma profissão pode e deve fazer perícias, né? Então, esse é o nosso maior papel, mostrar que outras profissões têm conhecimentos aprofundados da matéria em questão e que podem, sim, através do Código do Processo Civil, fazer aquela perícia da situação em questão. No nosso caso, músculo-esquelética, né? Então, a competência aí do fazer do fisioterapeuta, o conhecimento das funcionalidades, dos órgãos, do sistema do corpo humano. Então, o que é próprio da fisioterapia? O que a gente pode entregar, né, para o judiciário? Então, a gente tem o conhecimento do movimento humano e de toda a sua amplitude de funcionalidade. Então, a gente entende como o corpo humano funciona, né? Então, se existe alguma restrição, alguma incapacidade, que seja permanente ou temporária, a gente consegue, através dos exames cinético-funcionais que a gente aplica, detectar isso. O conhecimento da fisiologia, da biomecânica, ou seja, do mecanismo ali da lesão, né, da patomecânica, a gente consegue saber se tem nexo de causa com aquele movimento que o periciado fazia. E avaliação da capacidade física funcional do indivíduo. Então, esse conhecimento a gente consegue entregar de uma forma clara, objetiva e técnica para o magistrado entender algumas questões. Então, onde a gente pode estar atuando, né? Perícia trabalhista, aqui a gente atua fortemente, cada vez mais abrindo portas e esse entendimento, por quê? Porque a gente entende, né, as questões ergonômicas, o movimento exigido durante aquela atividade pode contribuir para o surgimento ou agravamento daquela lesão que o periciado está reclamando, né? A perícia previdenciária, na sua incapacidade funcional, então, as questões de capacidade cinética funcional, da funcionalidade do movimento, né, do periciado, o quanto isso impactou na vida dele, no cotidiano dele. Então, a gente consegue fazer essa entrega aí para o juiz avaliar isso. As perícias securitárias, a mesma coisa, e as de
pessoa com deficiência também, que são analisados a capacidade física do periciado. Então, como eu falei, é inerente do nosso conhecimento, do nosso fazer, é muito simples isso para a gente, porque faz parte da nossa formação. Então, avaliação cinética funcional é análise da capacidade física funcional do periciado, e a gente vai ver se ele tem aptidão ou não aí para exercer suas atividades habituais. E no caso da Justiça do Trabalho, nas atividades do labor, habitual do labor. E a gente vai olhar, então, as exigências biomecânicas, ou seja, o mecanismo biológico, né, do labor habitual, e as alterações musculoesqueléticas provocadas por aquela doença que ele está reclamando. A gente usa métodos e técnicas próprias, né, por isso que tem esse diferencial de outra profissão, né, é próprio do olhar do fisioterapeuta, o nosso diagnóstico, né, fisioterapêutico, que é a CBDF, que é a Classificação Internacional de Funcionalidade também, que a gente utiliza, que é a CIF. Então, aqui, eu vou perguntar para vocês. A gente tem duas fotos, uma pessoa fazendo uma atividade física e a outra é uma pessoa com algumas limitações de movimento numa cadeira de rodas. O que esses dois indivíduos têm em comum? E é uma pergunta que eu faço para vocês. O que eles têm em comum? No dia a dia, é tão vivo, né? Mas eu acho que eu posso até mudar, né? No cotidiano, o que eles têm em comum? Eles têm em comum o mesmo diagnóstico nosológico. Eles têm uma discopatia em L5S1, CID, M51, ou seja, eles têm uma hérnia discal. E quando eu entro com um processo trabalhista, ou quando eu entro com um pedido de afastamento na previdenciária ou de aposentadoria, eu vou entrar com isso daqui, ó, o CID. Só que o CID é uma classificação de uma patologia. Mas o que importa para o magistrado é o quê? O que isso impactou na vida do ser humano? Qual é a incapacidade que trouxe para a vida da pessoa? De repente, essa pessoa com uma discopatia não teve alteração nenhuma. Mas essa pessoa teve uma radiculopatia severa, onde ela teve o quê? Restrição de movimento, né? Perda de sensibilidade, perda de controle de esfíncter. E ela ficou restrita ao uso de uma cadeira de rodas. O mesmo CID pode ter impactos diferentes. Então, o que importa eu mostrar? O que eu quero mostrar? O que esta patologia impactou de fato na saúde física, funcional do meu periciado. É isso que vai determinar o valor de um processo? É isso que vai determinar se ele tem condições de ter um afastamento ou não? É isso que vai determinar se ele tem condições de manter o labor habitual ou não? É isso que a gente mostra. Então, eu vou mostrar qual é a diferença. Né? Olha o diagnóstico fisioterapêutico que a gente entrega. Essa pessoa apresenta uma deficiência cinético-funcional musculoesquelética, que é o CID, que já foi lá diagnosticado. Sem lesão de estrutura, leve dor, mobilidade articular completa, força preservada, afetando coluna lombar. Já este indivíduo, deficiência cinético-funcional musculoesquelética, igual, com lesão crônica de estrutura, grave dor, grave redução de mobilidade articular, grave redução de força, afetando coluna e membros. Então, eles têm o mesmo CID, porém, desfecho clínico diferente. E é isso que importa. É isso que vai mostrar. Então, o papel, o juiz vai ver lá, tem uma hérnia de disco. Tá, mas isso é totalmente diferente disso. Isso daqui limita totalmente isso. Né? Então, assim, são coisas diferentes, são desfechos diferentes. Por isso que eu falo,
fisioterapêutico no processo. Então, a gente traz o juiz para dentro do processo, para ele entender, de fato, o que acontece na situação. Porque a hora que a gente está lendo, né, um texto, a gente imagina uma situação. A hora que a gente entende, a gente realmente debruça no processo, é completamente diferente. A gente faz até com QR Code, que a gente consegue filmar o processo de trabalho para elucidar mais ainda aquela situação para o juiz. Eu coloquei case de ação trabalhista, mas o resultado final também serve para as outras áreas aí do judiciário. Então, o primeiro case, né? É uma reclamante, sexo feminino, 55 anos de idade, auxiliar de produção há 30 anos, então 30 anos ela fez a mesma atividade. Após aproximadamente uns 15 anos de labor, começou a relatar dores na região de punhos, direito e esquerdo. Buscou auxílio médico, sendo diagnosticado com síndrome do túnel do carpo bilateral. CID, aí G56. Então, vamos entender o processo de trabalho dela. E ela fazia uma inspeção visual de peças, e ela ficava o dia inteiro fazendo essa atividade. Será? Ficou bem um pouco desfocado, porque eu recortei aí e tentei mirar só na mão para não identificar o posto. Ela ficava fazendo esse processo horas a fio durante o dia. Nossa, mas é um trabalho leve. Quanto pesa a peça, né? Um trabalho bem tranquilo, ficar lá olhando a peça, né? Então, vamos às considerações, né? Quais são os dados que a gente coletou? Quantidade de peças inspecionadas por turno. Ela fazia 7.000 inspeções. Quantidade de peça por blister, que são as bandejas. Então, cada bandeja tem 120 peças. Quantidade de bandejas que ela faz em cada pega. Então, ela vai pegar as bandejas, ela pega 4 de uma vez. Então, cada ciclo são 4 bandejas. Quantidade de peças a cada ciclo, 480 peças. O peso unitário da peça, 15 gramas. Tempo de inspeção visual da peça. Ela demora aproximadamente 3 segundos para fazer, né, pegar, virar e guardar a peça. Tempo de inspeção do ciclo, né, das quatro bandejas. Aproximadamente 24 minutos ela faz as 4 bandejas. Tempo representativo da jornada efetiva de trabalho, ou seja, tempo líquido de trabalho, descontando pausa de banheiro, horário de almoço. Ela fica 88% do tempo da jornada dela de trabalho fazendo este movimento. Quantidade de movimentos necessários para realizar essa inspeção. Ela faz 6 movimentos. Então, ela pega, ela gira, daí ela gira de novo e guarda. Dá 6 movimentos. Quantidade total aproximada de movimentos repetitivos por dia, ela faz aproximadamente 42.000 movimentos repetidos por dia de trabalho. Ela ficou 30 anos trabalhando. E se a gente observar, o problema no punho é bilateral. E ela faz na mesma cadência, no mesmo ritmo, igualzinho com a mão direita e esquerda. Né? Se a gente fizer assim, vou pedir para vocês fazerem. Né? Vocês vão sentir os tendões mexendo aqui na região do punho. Dá até para ver, é bem visível. Né? O que acontece? Quando a gente movimenta os dedos, isso daqui que está passando são os nossos tendões. Esses tendões, eles passam numa região que chama túnel do carpo, túnel da mão, que ela é bem apertadinha, isso daqui. Dentro desse espaço, passam todos os tendões, são 9 tendões que passam lá dentro, né, nessa região aqui. E no meio disso tudo tem quem? Um nervo que vai inervar esses 3 dedos, que chama nervo mediano. O que é a síndrome do túnel do carpo? É a compressão desse nervo mediano. Como que eu consigo comprimir isso? Né? Com movimentos, uma das causas pode ser os movimentos repetitivos. Por quê? Vamos imaginar, o nosso corpo, aliás, ele tem um líquido que chama líquido sinovial, que é um líquido que vai embanhar algumas estruturas das nossas articulações para elas se deslizarem, como se fosse uma graxa. Então, esses tendões são embanhados por esse líquido. Quando eu faço os movimentos, eles se deslizam, os tendões. Só que quando eu paro o movimento, o meu próprio organismo ele tem a capacidade de se regenerar. Então, ele volta e lava, embanha esses tendões novamente com líquido.
Porém, quando o movimento é muito extenso, eu não consigo entregar para o meu organismo esse novo líquido, esse novo embanhamento, né? Então, ele vai se ressecando. Então, imagina como se fossem cordas, né, secas se atritando. Esse atrito pode provocar o quê? Uma inflamação. Um dos sintomas da inflamação é edema, aumento de volume. Se eu tenho um espaço com um monte de gente dentro, apertado, e eu causo ainda um aumento de volume, uma inflamação, eu vou apertar mais. E eu vou comprimir quem? O nervo mediano, que é a síndrome do túnel do carpo, né? Que é a compressão desse nervo mediano. Então, está muito claro nessa situação o mecanismo de lesão ativo. Eu consigo entender e a gente consegue justificar por meio de provas, né, de fundamentos técnicos e científicos. Então, aqui a gente apresenta todos os movimentos que faz, né? Daí a gente mostra as citações, a parte científica que comprova o que a gente está vendo, que faz essa relação de causa e efeito. Né? Então, a gente entende que essa atividade ela apresenta sobrecarga para a região de punhos e é importante aqui a gente ressaltar que qual é o nexo que a gente faz? É o nexo entre a patologia reclamada e os fatores de risco que ela está exposta, né? O mecanismo de lesão da situação. E isso é uma coisa que a gente é muito impugnado, né? Não pode estabelecer nexo. Ninguém está falando se o periciado tem ou não tem um problema. Estou falando que aquela situação, sim, pode gerar aquela lesão, né? E daí, aqui, ó, considerando o tempo e a intensidade de exposição aos fatores de risco, conclui-se que o movimento realizado para a execução das atividades apresenta um nexo causal com a afecção reclamada, né? E daí a gente apresenta o quê? A tabela ESCAPE, que é uma tabela da CIF, Classificação Internacional de Funcionalidade, específica para situações de trabalho, para o labor. Então, a gente não utiliza a tabela SUSEP. A tabela SUSEP não tem a ver com incapacidade física funcional. A gente utiliza a CIF. E dentro da CIF, a tabela ESCAPE, que ela fala exatamente do fator de trabalho. Então, a gente coloca aqui, faz todo o cálculo, né? 15% para o labor habitual, e apresenta o diagnóstico. Tá, ela tem aquele CID, mas o que aquilo impactou de fato? Deficiência cinético-funcional musculoesquelética, com lesão crônica de estrutura, moderada dor, mobilidade articular completa, leve redução de força, afetando mais de uma parte do corpo, ou seja, os 2 membros superiores. Totalmente diferente de um único CID, né? Então, ó, aqui que é o impacto. Aquela situação provocou isso. E esse dano, ele é o quê? Ele constitui aqui uma incapacidade moderada para o labor habitual. Eu não posso mais colocar essa pericianda reclamante para fazer a mesma atividade, porque tem sobrecarga e ela já machucou. Então, ela tem uma incapacidade aí para aquele labor habitual, para aquela atividade ou para atividades similares à que ela fazia, com movimentos finos. Então, essa entrega, totalmente diferente de entregar um CID. Ela tem, tá, mas qual é o impacto? Né? Segunda situação, reclamante sexo masculino, 54 anos de idade, iniciou a atividade aos 33 anos de idade, exercendo a função de ajudante geral. Após 14 anos de labor, iniciou o quadro álgico em ombro direito, buscou auxílio médico, sendo diagnosticado como tendinite do músculo supraespinhoso. Então, veio lá, né? M75.1, síndrome do manguito rotador, que é aí a tendinite aí do ombro. Então, a atividade dele consiste em preparar máquinas, fazer setup, encaixando peças nas barras horizontais. A montagem da máquina varia de acordo com a demanda, então, assim, não é cíclico, igual a outra atividade que a gente viu, mas varia aí em torno de 17 a 20 vezes por turno. E o tempo de montagem entre 5 e 18 minutos, varia bastante. Tempo médio entre os ciclos de montagem de 45 minutos. Então, antes de 45 minutos, ele não repete a atividade. Peso das peças manuseadas durante a montagem varia também entre 8 a 18 quilos. Então, o que a gente apresenta no nosso laudo, né?
a situação. Então, aqui a gente mostra, para ficar bem didático, a situação que ele faz. Então, ele encaixa, né, essas peças nas barras. E aqui a gente apresenta o esqueleto com aí, a tabelinha de cor, né? Com os riscos. Então, quando aparece vermelho, é que ele entra na faixa de risco aí do movimento para aquela articulação que ele está reclamando. Isso a gente coloca com o QR Code no laudo para o juiz entender como que é o processo, para ele visualizar. Por isso que eu falo, né? A gente consegue trazer o juiz para dentro do processo, trazer as partes para dentro do processo. E daí a gente apresenta o gráfico, né? Quanto tempo ele ficou na faixa de risco. Então, isso daqui é o período que foi avaliado. Dentro do, né, do ciclo que ele executa, pouco tempo ele ficou na faixa vermelha e na faixa roxa. Porque se a gente for olhar, e um leigo vai falar, nossa, mas são barras de 18 quilos. Ele ficou 15 anos fazendo aquela atividade. Tá, mas não entrou em operação o músculo, né? Não sobrecarregou a estrutura que ele está reclamando. Então, olha aqui evidencia. Então, no ciclo aqui de 100%, a gente pode contar 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Né? Roxo, uma vez só. Então, como o doutor Herder falou lá dentro, existem condições que colocam a situação do ombro em risco, né? Amplitudes grandes de movimento, né? Rotação interna, não era o que ele fazia. E isso a gente mostra no vídeo, né? Então, aqui a gente apresenta que não guarda nexo. Não tem mecanismo, né, de lesão, não tem vínculo uma coisa com outra. O movimento que ele realiza não tem como provocar uma lesão ou agravar aquela lesão. Então, a gente consegue mostrar isso. E, por último aqui, também rapidinho, é também um reclamante, 30 anos, iniciou atividade laboral aos 23 anos, exercendo a função de operador logístico. Refere início de quadro álgico, coluna lombar, isso é clássico, né? Após 4 anos de labor. Diagnosticado com hérnia discal. Tá, veio lá. Né? Tem uma hérnia. Qual é o impacto dessa hérnia? E será que realmente movimentar cargas é o suficiente para causar hérnia lombar? E tem as ISOs agora atualizadas que provam que não necessariamente, né? Então, a gente precisa realmente investigar. Ele faz a conferência, né? Pega a caixa do chão. Então, a própria ISO 11228, ela fala que não pode pegar do chão, então aqui a gente já vê um fator de risco ativo, posicionando na esteira. Daí a reclamada fala assim, não, mas a gente tem esteira. E daí coloca aquelas esteiras. Tá, mas ele pega a caixa de onde? Do chão. Ah, tá. Então, tá bom. Continuar. Quantidade de caixas movimentadas. De acordo com a demanda do dia, aproximadamente 400 caixas por dia. Peso mínimo, 15 quilos. Máximo, 30. 30 já estourou o limite que poderia numa melhor situação, que seria 25 se fosse condição ideal. A gente já sabe que não existe. Atividade dinâmica, não tem pausa para recuperação, que agrava tudo. Então, aqui é a situação... Acho que não está rodando o vídeo. Acho que esse vídeo não está rodando sozinho. Mas é a situação clássica, né? Pega a caixa de um lado e dobra o tronco aí para frente para colocar a caixa no chão. Então, ele faz esse movimento, descarrega o caminhão, vai pegando caixa o tempo todo. Posicionamento do tronco, né, acima de 50 graus. E daí a gente aplica uma ferramenta que ela consegue medir a pressão intradiscal, ou seja, dentro lá do disquinho intervertebral, aquela situação ela mostra. Ela aponta, então, altíssimo estresse na vértebra, acima de 2 megapascal. Então, a gente consegue evidenciar que, sim, mesmo com a esteira, ele faz uma flexão de tronco e existe um estresse na vértebra dele, que bate exatamente com o diagnóstico dele. Só que aqui a gente tem o fator idade, então a gente também não pode desconsiderar a parte degenerativa dele. Então, a gente entende que tem uma concausa, ou seja, o trabalho naquelas condições agravou a situação. Então, essa é a entrega que a gente faz, né? E o que importa para o juiz? Saber se tem ou não, se não tem nexo e o quanto aquilo impactou na saúde do meu
funcionário, do reclamante, né? O quanto impactou na vida dele. Então, aqui a gente coloca uma incapacidade grau leve pelas questões que a gente conseguiu lá avaliar. E qual é a classificação do diagnóstico da fisioterapia? O que de fato ele apresenta? Uma deficiência cinético-funcional musculoesquelética com lesão crônica da estrutura, ou seja, não se regenera, grave dor, no caso ele já tinha feito 2 cirurgias, grave redução de mobilidade articular, grave redução de força, afetando coluna e membros inferiores. Ou seja, é uma pessoa que tem uma incapacidade permanente, né? Muda completamente o desfecho do processo. Então, essa entrega que o fisioterapeuta faz. Agradeço, né, a oportunidade de mostrar, de fazer também, né, apresentar o nosso trabalho, qual é a nossa entrega e mostrar qual é a diferença de uma perícia, né? Porque a gente existe ainda esse termo, mas aqui a gente já tem perito médico. Não, ninguém está para substituir outras profissões, ninguém quer pular no quadrado de outras profissões, mas são entregas diferentes, inerentes a cada expertise. Então, o médico com a expertise dele, o fisioterapeuta com a nossa expertise, então é essa a nossa entrega. Por isso que a gente fala que torna um processo um pouco mais completo, dando mais embasamento, né, e segurança para os advogados em apresentar, né, o processo, e para o juiz também mais subsídios técnicos e científicos na hora de proferir a sua decisão. Tá joia? Agradeço mais uma vez a oportunidade de estar apresentando qual é o nosso trabalho, qual é a nossa entrega, e estamos à disposição aí para ajudá-los. Obrigada. A gente tem problema com os membros que na polícia. O doutor vai fazer uma perícia. Tem alguma questão que o advogado não pode acompanhar? Não, não, porque o Código do Processo Civil fala que a assistência técnica é a escolha da parte, né? Então, a gente não tem restrição. E o impedimento dos fisioterapeutas ou de outras pessoas que não sejam profissionais médicos é uma resolução da medicina, não é uma lei, né? É uma resolução infralegal. E só a critério aí de conhecimento, essa resolução ela está suspensa, né, por uma decisão judicial. Então, ela não tem efeito. Então, não pode ser impedido, né, o advogado de acompanhar o teu cliente ou do assistente não profissional médico ou de outras profissões, estar acompanhando a perícia médica, no caso. Perícia cinesiológica, então, a gente não tem a resolução, a gente não impede, e depois as questões são debatidas via processo, impugnações, a parte que foi desfavorável aí apresenta a sua manifestação. Então, a gente age dessa forma. Tudo bem, pessoal? Falar porque eu acho que a gente é advogado também, acho que fica imaginando, pô, como é que é o impacto e como é que é isso daí? Eu acho que antes de qualquer coisa, né, doutora, também não é uma questão de invadir a área, é uma questão de seguir a lei. O que fala o Código de Processo Civil? Então, como é que resolução de conselho vai falar? Então, tem que seguir a lei. Os assistentes técnicos são privativos da parte, isso é um direito da parte. A parte não pode, o perito, até porque eu fiz agora. Olha, tem acho que é o 477, é vedado ao perito emitir opiniões, porque eu acho, porque a minha resolução, ele não pode ter opiniões, emitir opiniões pessoais dele no laudo ou contra a lei. Mas eu acho que a minha resolução, né? Alguém se escusa da lei? Nós sabemos, né, doutor? Ninguém pode alegar escusar desconhecimento da lei, ainda mais o perito. Perito escusar que não sabe do Código de Processo Civil. Eu fui num perito e falei, doutor, o senhor fez cursinho aonde de perícia? Se o senhor é perito, o senhor não sabe da lei. Tanto é que o que a Karine está falando, uma resolução, imagina, foi suspensa por um processo, porque não pode, fede o Código de Processo Civil. Advogados, intimidade é direito disponível. Ainda mais o advogado que é contratado, mas não procura. Edilson, eu acho que assim até eu fico revoltado, meu amigo. Imagina eu que sou fisioterapeuta. E se
que todos os assistentes, eles têm por direito estar, né, participando aí da perícia clínica. Então, foi disparado também por uma provocação que o Conselho da Fisioterapia e Terapia Ocupacional fez, né, para a corregedoria, porque está acontecendo, né, peritos médicos estão impedindo assistente, fisioterapeuta ou de outras profissões, né, ou até mesmo advogados, de estar participando. E isso como falou, fere o Código de Processo Civil. Então, a gente fez essa provocação e a própria corregedoria disparou isso para as varas, que é questão de cerceamento, né? O que a doutora Karina falou, o cerceamento de defesa. Acho que eu fiz um vídeo outro dia, até na internet, falando sobre isso. Acho que é o 5º 45, se eu não me engano. Cerceamento de defesa. Os quesitos respondidos ali, imagina, tem artigos... O perito é obrigado a responder aquilo de forma clara, objetiva, e não de forma genérica. Responde, pega os laudos lá dos nossos processos, que nós somos advogados, muitas das vezes, doutora Karina, porque eu falo porque a advocacia. Às vezes nós temos um determinado cliente, e esse cliente, o principal pedido dele é o problema de capacidade, é o problema da doença. A sentença do juiz está na mão do perito. Se não acompanha, ela perde o processo inteiro. Se não... E é exatamente o que a doutora estava falando, a doutora Karina aqui. É movimento? É objeto de estudo nosso como fisioterapeuta. O médico pode fazer laudo? Pode também. Entendeu o que eu estou querendo dizer para vocês? O médico também ele pode falar, posso, mas esse é o principal objeto de estudo da nossa profissão. Ele fala que eu não posso atestar, dar um parecer do nosso objeto de estudo. Olha que abuso. Eu me sinto como isso é um abuso. Eu falo, quando a discussão no nosso processo, ou quando chega o cliente no nosso escritório, que a doutora faz assim, eu faço assistência técnica. Como é que é o cliente no meu escritório? Ele vem com CID para mim, e eu acho que é a imagem que a doutora mostrou. Eu penso, às vezes, aquela imagem que a doutora Karina mostrou de uma outra forma. Eu tenho um cadeirante e tenho um corredor, um atleta de alto rendimento ali. Ambos têm o mesmo CID, mas a capacidade funcional deles é diferente? Claro que é, ou seja, eu ter o CID, nada importa. Por isso que mesmo quando o cliente chega no nosso escritório com os exames e mostra que ele tem um CID, eu já sei que ele está doente. Então, muita de nós, como advogado também, doutor, eu falo isso muito para os advogados, coloca lá na petição, perícia médica. É a perícia médica que o advogado quer? Paradigma, sem dúvida. Será que é isso? Às vezes não quero saber do CID, eu quero saber do movimento. Exato. E até uma questão que a gente estava discutindo, né, um pouco antes. Eu acho que a gente veio de uma cultura muito médico-centrada. E as profissões cresceram, desenvolveram, evoluíram, né? Hoje a fisioterapia está nas principais revistas, né, indexadas no mundo, as pesquisas estão muito aceleradas, né? A terapia ocupacional que a gente estava discutindo, né? Quando a gente fala de doenças mentais relacionadas ao trabalho, e a gente sabe que toda a prospecção daqui a um ano vai ter um boom grande nisso, já está acontecendo, as pessoas estão adoecendo também mentalmente, né? Qual é a profissão que tem apuração maior disso? Terapia ocupacional, ela consegue entender quais são as questões ocupacionais que podem levar ao processo de adoecimento mental. Então, assim, existem profissões para isso, senão a gente seria técnico. E não é, cada profissão tem a sua legitimidade de fazer. Então, somos aptos, sim. E, claro, a gente também vai responder, né, judicialmente por um erro. Então, a gente tem a nossa responsabilidade nisso, mas somos profissões amadurecidas, reconhecidas há anos e anos. Então, assim, por que não? Por que centrado numa mão só? Isso está mudando, é quebra de paradigmas, é isso que a gente fala. Eu acho que a meta, eu acho que o CREFITO 3, eu enxergo, né, do estado de São Paulo, está fazendo isso diferente de outros estados e de outros conselhos que nunca fizeram, de bater porta a porta dos juízes, está também entrando nas casas dos advogados, nas OABs, para entender e mostrar que não é para ficar só adstrito ao laudo médico. E é uma fala que eu ouço 100% dos magistrados e dos advogados, né? Eu tenho um problema de doença mental. Poxa, um ortopedista fez a perícia.
né? Cada um dentro do seu quadrado, da sua expertise, do seu olhar. Por que que o ortopedista pode fazer uma doença mental e o fisioterapeuta não pode fazer uma capacidade funcional que é nato da minha profissão, inerente da minha profissão? Isso está errado. O Código do Processo Civil não fala em profissão, não fala em perícia médica, como eu coloquei ali. Ele fala perícia técnica, no expertise ali, no objeto da matéria que causou aquela dúvida. Então, nada mais certo do que buscar um profissional apto, qualificado, né, para resolver aquela questão. Então, isso é muito importante. Então, o trabalho que o CREFITO está fazendo é desconstruir, né, uma mentalidade que vem há anos de um ambiente fechado e restrito, né, para construir uma ideia de que outros profissionais são atuantes, são importantes, e ninguém quer roubar espaço de ninguém, cada um com a sua expertise. Então, o médico vai dar o diagnóstico dele, nosológico, CID, bonitinho, a gente vai fazer o nosso diagnóstico, terapia ocupacional, o diagnóstico dela, o engenheiro dentro das questões de insalubridade, periculosidade que ele faz, cada um no seu quadrado, tornando o processo mais seguro, mais robusto, dando mais autonomia e segurança para o advogado e autonomia e segurança para o juiz nas suas decisões mais embasadas. Então, a gente está fazendo um trabalho de formiguinha, indo visitar pessoalmente cada vara. Então, inicialmente, a gente traçou uma estratégia de fomentar mais a área trabalhista, que é uma área que a gente atua, né, mais. Então, começamos pelo TRT 15, e a gente vai visitar até o final do ano todas as varas, já estamos com mais de 100 varas visitadas. TRT 2 até o primeiro trimestre de 2024, e depois fortemente nas outras esferas, né? Então, na estadual, na federal, previdenciária, porque entendemos que, principalmente previdenciária, temos um grande campo de atuação, né? Os pedidos de capacidade, de afastamento, é muito nato nosso. E como a gente, né, falou, o GT do COFITO, que é o Conselho Federal, já está atuando lá em Brasília, no Ministério Previdenciário, fortemente nisso. Então, assim, não existe mais como centralizar. Tem que descentralizar, né? Jogando isso para outras profissões. E tem espaço, nossa, gigante para isso, né? E os processos ficam tempos parados porque não tem período suficiente médico para dar conta daquilo, mas não precisa ficar distrito só ao profissional médico, né? Vamos, então, expandir isso. Mas é um trabalho de conscientização, como eu falei, desconstrução dessa visão centralizada, né? E é uma nova cultura. Então, aos poucos, a gente está conseguindo avançar muito, vários trabalhos que não conhecia o fazer, né, do fisioterapeuta, começaram a nomear profissionais fisioterapeutas depois da nossa visita. Então, a gente entrega um dossiê com decisões, pareceres, resoluções, né? O despacho aí veio para fomentar ainda mais. Então, a gente está fazendo esse trabalho muito grande dentro das OABs, dentro das varas trabalhistas, diretamente com o magistrado, justamente para fomentar isso e para ampliar os horizontes aí, os olhares. O que eu tenho a dizer, assim, a respeito do assunto que a doutora Karina fala em relação ao espaço profissional, porque nós somos a Comissão de Prerrogativas, então a gente, né, o doutor Edilson, o doutor Marcos ali, o doutor Leonardo, então nós lidamos muito com essa questão aqui, Karina, do direito do advogado e tal. Então, o fisioterapeuta, ele está numa lei federal. Eu tenho aqui, ó, eu até trouxe aqui para falar, que é a 6.316 de 75. Logo, nós somos profissionais autônomos. Eu tenho minha própria profissão, meu próprio registro, meu próprio objeto de estudo, que é o movimento. Então, se eu tenho no meu processo, como advogado, algo que ele tem lá o CID, mas ele fala que levanta o braço lá, é o movimento que levou. O movimento é a origem, a doença é a causa, é a consequência. A consequência eu já tenho, que é o exame que ele mostra para você a ressonância nuclear magnética. E a origem? E a causa disso? A causa é o movimento. Então, o objeto de estudo é nosso. Nós estudamos o movimento. Quando nós olhamos na Lei 8212, 8213, previdenciária, lá não fala de doença, lá fala de capacidade funcional. Quando nós falamos, acho que um dos primeiros slides que a doutora Karina falou sobre a capacidade cinético-funcional, cine, movimento. Olha lá, é nosso objeto de estudo. E o que é capacidade funcional? Força, flexibilidade,
Amplitude de movimento, resistência, coordenação motora, aí vem aquele laudo no nosso escritório do perito lá, que faz... Tá lá, ele mediu força, ele mediu amplitude de movimento, ele mediu... O guinável totalmente, doutor. Não, ele não pode, você imagina. Então ele mediu isso. Olha a metodologia, olha os artigos do 460, 470 do CPC. Todos violados. Todos, eu impugno todos, mando voltar todos. Perito que não levanta também, mas aí muito, doutor, o advogado, ele não sabe, agora eu falo como advogado, ele coloca na petição inicial, perícia médica. Aí vem um médico lá, o cara olha lá, testa, faz aqueles testes ortopédicos especial, o cara tem. Nós, os advogados, não tem esse conhecimento. O artigo 370 do CPC, todos os meios legais, moralmente legítimos, eu posso indicar a perícia. Eu sou advogado, eu quero uma perícia ergonômica, porque eu quero que veja o posto de trabalho. Eu quero que veja uma perícia de capacidade funcional. Indica uma perícia fisioterapêutica. Eu posso indicar a perícia na minha petição inicial. Mas eu não sei o que pedir. Então, como eu, advogado, faço? Porque eu acho que como é que eu faço no meu processo? Você tem que indicar isso. Vai nomear peritos fisioterapeutas. Ou, se puder um perito, por que não colocar na nossa petição inicial? Sempre isso. Espera aí que a doutora... Pode fazer, Marcos. Pode fazer, doutora. Só emendando a sua fala, né? A importância da nomenclatura. A questão da perícia ergonômica. A perícia ergonômica, ela até a gente está também trabalhando isso nas varas, ela abre também para outros profissionais que não são fisioterapeutas. Então, a perícia fisioterapêutica, ela é completa com o olhar, né, das questões ambientais, e a ergonômica é um dos fatores que a gente observa, né, dentro lá do posto de trabalho. Então, a gente tem um olhar, o que aquele trabalho de fato impactou músculo esquelético, né, na pessoa. A perícia ergonômica, ela pode ser realizada por engenheiro, só que o engenheiro, ele não tem o olhar da biomecânica, não tem o olhar humano, ele tem o olhar da máquina, do mobiliário, da norma, né, da NR17. Só que qual a relação do impacto com a pessoa que está ali executando? Então, por isso que é importante quando vocês, né, tiverem esbarrado nessas situações, pedirem a perícia fisioterapêutica, designado por um profissional da fisioterapia, para ver as questões de capacidade cinético-funcional, né, as questões músculo-esqueléticas dos impactos daquela situação para o corpo, né, e até eu estava conversando com uma outra colega que é assistente técnica, que é fisioterapeuta, e ela falou que conseguiu destituir um perito engenheiro, por conta disso, que ele é engenheiro, ele fez uma perícia ergonômica, mas ele estabeleceu um nexo de causa relacionado com a saúde do periciado e ele não tem a habilidade, capacidade para isso, porque ele não estuda fatores físicos, humanos, né, da saúde. Então, e isso é um trabalho que a gente está fazendo com os magistrados, porque eles também não têm essa visão. Então, assim, cada um na sua caixinha, cada um no seu quadradinho, né? O que eu posso fazer, o que eu não posso fazer, o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer. Então, isso a gente tem que ampliar. Por isso que o CREFITO resolveu, né, bater na porta da OAB também e falar da entrega, para entender como pedir num processo. Existem 3 varas que a gente começou a atuar também, que a gente foi nomeado, que não conhecia o processo, né, que a gente entregava, mas de tanto que o advogado provocou o juiz. Não quero perícia a gente ou chama de cinesiológica, né, ou fisioterapêutica. E de tanto eles baterem, o juiz acabou nomeando e desde então trabalha aí direto. Que trabalham com fisioterapia? Aqui em Campinas, eu acho que a primeira eu tenho certeza. Primeira, a quarta, a quinta, a nona, a 10ª, 11ª, 12ª. Sumaré trabalha, Americana trabalha, Jundiaí trabalha, segunda, eu faço segunda. A primeira eu não sei. Campo Limpo Paulista, Atibaia, aqui da região, que mais? Hortolândia vai começar a nomear. E a gente também teve, só pegando a questão dos impedimentos, em Hortolândia estava tendo muito impedimento, médico não deixava, crescimento de defesa, e aquele rolo do processo que todo mundo sabe, né? A gente foi conversar, o CREFITO foi conversar com o diretor da vara,
E a partir disso ele passou para o juiz e o juiz pediu para voltar todos os processos que houveram impedimentos. Então, isso para a gente foi uma vitória. E deixou claro em ata a presença, liberada a presença do profissional, assistente técnico, seja ele fisioterapeuta ou não. Então, isso também foi uma conquista aí do CREFITO, né? E a gente está disparando esse despacho para outras varas que também aí tem impedimento. Mas aqui na região tem bastante. Então, a nossa fase 2, né? Então, como a gente já tem... É porque o INSS hoje, ele... Só perito médico, porque existe uma lei que fala na criação da lei que é perícia médica. Então, ela não fala perícia de incapacidade, ela fala perícia médica. Então, isso fechou o cerco total. Mas a gente entende que os peritos, eles não têm especialidades direcionadas. E é onde gira todos aí os grandes problemas, né? Doutor, eu, particularmente, nas perícias previdenciárias, às vezes, eu tive mais a trabalhista que está sendo das previdenciárias do médico comunidade, eu entro lá. Então, mais sorte, porque tem umas que estão barrando fortemente. A gente tem recebido, assim, enxurrada de cerceamento de defesa, assim, mas é diariamente, vem no meu telefone. Olha, fui... Exatamente. Ó, eu tive o juiz deferiu da ferida, por exemplo. Vou dar um exemplo para vocês. Dor. Dor é um fator incapacitante? É. Se eu tiver dor, torcer meu pé, eu não ando direito. Simplesmente por dor. Avaliador, na perícia. Mas essa dor... Então, às vezes eu pego o perito fala que o cara tá com dor. Olha só, ele fala que o cara tá com dor. Lá, ele pega logo, tá com dor. Avalia a dor e o cara tá plenamente capaz. E ele tá com a dor alta. A dor te gera... Você vai ter dor, você vai parar de movimentar. Movimento, força, amplitude de movimento, coordenação motora, isso vai estar comprometido em você. O que eu quero saber é esse dano do movimento. É isso que eu preciso demonstrar para o juiz. Dor, mediu dor. Ou às vezes coloca lá uma tabela, lá mais ou menos, tá com dor. Foi avaliar a marcha do meu cliente trouxe short, ele não. A marcha lá avaliou a marcha de calça. Nossa, que excelente avaliação, né, doutor? Médico lá com essas coisas, esses hospital chique de São Paulo. Pediu 6 pau lá. Peço suspensão de honorários, existe uma série de punições dentro do próprio CPC contra o perito que faz isso. Volto a mandar, consigo voltar todas. Por quê? Um monte de cerceamento de defesa, um monte de vários artigos no Código de Processo. Não dá para voltar, dá para impugnar. E um método que usa, né, doutora? Que era a doutora que comentou da tabela da SUSEP. Qual que é a ferramenta que está sendo usada? A tabela da SUSEP não é criada para isso. Ela foi criada para questões securitárias, totalmente diferente. Existe a CIF, que é a Classificação Internacional de Funcionalidade. E para a esfera trabalhista, existe a tabela SCAPE, que ela foi criada dentro da CIF. Ela é da CIF, ela é um anexo da CIF. Então, assim, existem vários artigos científicos convalidados, né, que a gente até é motivo de impugnação, mas isso eu falo que é até desconhecimento dos dois lados, e eu acho que é importante a gente fazer esses debates para ampliar também aí o conhecimento do advogado, para ele provocar o magistrado, para o magistrado também começar a abrir. Então, eu acho que a roda está começando a girar agora, né? A gente já fez diversas palestras aí em diversas OABs do Estado de São Paulo, inclusive dia 23, nós teremos uma palestra na Comissão de Perícias da OAB São Paulo. Dia 13 de novembro, nós estamos na SMAT 15, né, no café, como que é? Debate. Num programa que eles têm. Ele é online, vai ser transmitido ao vivo pelo YouTube, mas como é ao vivo,
até mesmo a gente foi para Sumular, né? Fazer o pedido para Sumular o nosso fazer. A partir daí, a gente vai entrar fortemente em 2024 nas questões previdenciárias. O COFITO, nosso Conselho Federal, ele tem um GT de perícias e ele já está em contato com o ministro, apresentou todo um trabalho. É que, assim, para entrar peritos, vai ter que mexer na lei, as questões mais aí difíceis, não impossíveis. O cenário é muito favorável. Foi muito positivo a reunião que teve, foi muito positivo mesmo. Todo mundo saiu muito esperançoso de lá. Então, eu acredito, como eu falei, a gente está vindo numa crescente muito grande, está desconstruindo essa cultura médico-centrada, né? As profissões estão maduras o suficiente para mostrar qual é o seu real papel e fazer isso com segurança. Então, eu acho que os próximos anos a gente vai ter muita mudança no sistema. Só que isso é uma conscientização dos próprios profissionais, porque ainda assim, até dentro da minha profissão, da nossa profissão, tem dúvidas do que o fisioterapeuta faz, existe perícia. Então, assim, é uma construção, eu acho que a gente tem que fazer a várias mãos, né? Então, a gente provocar a ordem dos advogados, a gente provocar a EJUD, né? A Escola Judiciária, a Escola de Magistratura, Associação dos Magistrados, para a gente conseguir cada vez mais que as pessoas tenham conhecimento para a roda girar de fato. Bom, pode fazer para quer que eu também. Importantíssimo isso. Até eu entrei num embate com uma juíza, que ela falou assim, o médico, ele não faz vistoria ambiental, no juízo do trabalho. Eu falei, doutora, como ele dá uma relação de nexo, ou ele dá não nexo, se ele não conhece a atividade, se ele nunca foi ver? Então, assim, necessariamente, entendo eu que se está falando que veio, se é advindo do trabalho, necessariamente precisa conhecer o trabalho. Não tem como criar uma fantasia, porque assim, eu falo para vocês, vamos fechar os olhos, vamos pensar numa cor rosa. Cada um vai pensar num tom de rosa. Então, não tem como eu elucidar num papel um trabalho, eu preciso ver realmente o que está acontecendo. Então, assim, se for doença musculoesquelética relacionada ao trabalho, precisa pedir vistoria ambiental, né? Perícia fisioterapêutica. Se for uma doença mental relacionada ao trabalho, né? Pedir para um terapeuta ocupacional que cuida da saúde mental, que a lei também, 938, fala... 938, né? Acertei. A lei do terapeuta ocupacional. Decreto-lei do terapeuta 938. É que eu não sei se é igual. 938, artigo, acho que 4º, né? Então, assim, que fala da saúde mental. Exatamente. Então, tem que pedir para fazer a avaliação ambiental. Daí lá no local de trabalho. Tá? Eu já vi até o cúmulo de fazer perícia ambiental online. Assim, como que você vai fazer? Não tem como, gente. Tem que ir lá, não dá para estabelecer um nexo. Eu não conheço o trabalho de fato. Não tá aí. Não tá, não, mas quando ele não vai, nós conseguimos, como advogados, né, arguir exatamente a Constituição Federal, o cerceamento de defesa, direito constitucional fundamental. Imagina. Não, o advogado não. Não cerceamento de defesa. E, essa questão da vistoria eu queria pontuar exatamente, eu acho muito interessante. Perceba bem, doutor, quando ele chega lá com a doença, nós estamos falando que o movimento que ele fez, o movimento que ele faz com o corpo no trabalho deu aquela doença, aquele CID que ele está apresentando na minha petição inicial. Então, a dúvida que se gera aí é quanto ao movimento no trabalho. Como saber que se o movimento que ele faz no trabalho gerou aquela doença, eu não vou no local. Ver como é que ele faz o movimento. Abre os braços, flexiona, roda interno o ombro. Então, olha só, perceba mais uma vez, é o movimento que eu estou discutindo no meu processo, é o movimento humano. Nosso objeto. O primeiro tempo que eu fiz, a parte, né, sofrendo ação, ela entrou antes de ser nomeada perícia fisioterapêutica,
alegando que, o médico alegando que era muito raro, né, ou quase só quando é doenças metabólicas, ser bilateral. Porque a pessoa, ela tem um lado de destreza, ela vai movimentar muito mais o lado e bateu nessa tese. Até que o próprio perito médico, não, obrigada, o próprio perito médico que passou lá, que fez, estabeleceu que não tinha nexo de causalidade. E ele usou essa tese, argumentou que a gente tem um lado de destreza e que movimentava muito mais um lado, então, por conta disso, não tinha como ser bilateral. Na hora que a gente foi ver o trabalho, ela fazia exatamente o mesmo ciclo, a mesma coisa, o mesmo movimento, a mesma quantidade, o mesmo peso, com os dois membros. Então, tem que ver, não tem como. Assim, eu fico perguntando, como que eu estabeleço um nexo de causalidade ou de concausa se eu nem conheço o processo de trabalho? Então, é complicado. Querem fazer mais? Eu acho que deu a hora, né, disso. Como é que tá aí? A gente tá com horário. Como é que tá? Tá bom. Vocês querem fazer mais? Assim, o que eu queria pontuar era exatamente isso que a doutora... E deixar claro, assim, o nosso objeto de estudo é o movimento humano. Capacidade funcional é diferente de diagnóstico nosológico, médico. Qual que é a doença? Nosso diagnóstico é um diagnóstico de capacidade, de perda de capacidade, o quanto perdeu, que é o que nós queremos saber no nosso processo. Perdeu capacidade? Total ou permanente? Né? Temporário ou permanente? Total ou parcial? É isso que nós queremos saber. São essas perguntas que nós queremos saber. Eu acho que querer pontuar, o que eu acho que nós estamos querendo falar aqui, né, doutora Karina? Nosso produto de advogados é bem melhor. Nosso laudo é bem melhor. Ela faz perícia pro juiz. Eu faço para advogados. Os laudos feitos por fisioterapeutas, eu avalio a capacidade funcional, que é o que está tanto na lei previdenciária, como na CLT, como no Código de Processo Civil, como na Constituição Federal. Então, você sabe, doutora Karina, eu tenho essa coisa de não é conquistar espaço. O espaço já tem, está na lei. Olha o Código de Processo Civil. Olha, isso está na lei já. Isso é lei. O perito tem que cumprir. Meu amigo, o senhor é acessório aqui, não é o principal. O senhor é perito, o senhor tem que fazer a perícia aqui e acabar. Você não pode ficar tendo juízo de valor. O senhor não é juiz. Quem entra, quem não entra. E mais, ou ele foi nomeado perito, o perito é médico. Doutor, o senhor está com o processo há quanto tempo? O senhor é perito, né? Leu o processo. Você viu, o perito nem leu o processo. Então, já tiro ali, o cara já ficou lendo. Se o senhor acha que eu não devo entrar aqui e quiser se manifestar, o senhor tem todo o direito. Já que o senhor está no processo, o senhor viu que eu estou aqui. Por que o senhor não fez no momento oportuno? Preclusão, novamente. Então, ele não vai poder, na hora, ele vai alegar isso, vai manifestar. Olha o prejuízo para o processo, olha a economia processual, olha a celeridade processual, olha o dano que ele está causando para o nosso cliente, olha o dano que nós, advogados, sofremos quando você pega um perito médico que ele faz isso, pensando na gente como... Eu tenho um cliente, doutora Karina, o cara vai lá, me cobra lá, todo dia enche meu saco lá, né, doutores? Como é que é isso na nossa vida? Olha o prejuízo. Peço para suspender honorários, trocar perito, para ele não poder fazer. Todas as vezes que eu faço manifestação civil, eu mando pau nisso, como advogado. Porque é absurdo. Não segue a lei e ele é obrigado a saber a lei. Uma vez cheguei lá, só médico. O senhor não é médico, o senhor é perito judicial e o senhor está dentro de um outro arcabouço legal. O senhor prevarica, o senhor tem abuso de autoridade, o senhor está num... Ele sai, doutora Karina, ele começa a entrar num outro, ele não sabe onde ele está. Só que nós somos advogados, eu sou fisioterapeuta, olha ali, eu falo, doutor, olha, tem um lá que começa a abrir código penal lá. É médico, doutor, não fala isso. Eu acho que foi. Ela consegue diagnosticar incapacidade na função. De pedreiro, de... E às vezes, por exemplo, o homem é soldador, o pai é soldador, o soldador, a vida toda do soldador. O médico vai dizer, não, ele não consegue fazer outra atividade, mas a filosofia, consegue fazer, não.
Então, desse computador, especificamente, sempre teve na empresa, só isso, para fazer Exato, porque a tabela escape, primeiro que a gente avalia o movimento, qual o movimento necessário para realizar aquela atividade, né? E a tabela escape que a gente utiliza, ela é daquela função específica. Então, a incapacidade ou a capacidade é para o labor habitual, pelo que ele está fazendo. Então, por exemplo, no caso da mulher, ela tem uma atividade para uma restrição para atividade de movimento de pinça. Então, ela saiu de lá, mas ela vai trabalhar numa montadora que ela vai ficar pegando peça. É o mesmo movimento, é o mesmo padrão de movimento. Então, aquele conjunto de movimento, ela tem restrição. Então, é esse olhar que a gente faz, né? E é diferente, assim. E, por exemplo, tá, mas ela tem essa restrição para o labor habitual, ok. Mas para o impacto de vida diária, o que isso representa? Às vezes não representa muito, ou às vezes representa tudo, né? Então, a gente precisa ampliar isso. Eu acho que o mais importante, não só de mostrar o fazer fisioterapêutico, claro que agora defendendo, né, nosso peixe, mas é ampliar os olhares de vocês para outras especialidades. Então, assim, o que o meu cliente tem? É uma doença mental? Qual é o profissional que trata de doença mental advinda dessa situação? É uma doença músculo-esquelética, né? As DORTs, da vida, as LERs, né? O que é conhecido. Quem que tem habilidade? Então, a gente começar a estudar isso, né? É uma doença que fala, sei lá, de pele. Então, eu quero um dermatologista, um médico, né? Exato. Específico da área. Exato. Já tem o Olha, eu acho que assim, eu arrisco e ouso dizer que 100% das perícias que eu fiz até hoje, dois processos não tinha comprovação nos autos. Todos os outros, 98% dos processos que eu realizei a perícia, todos têm comprovação nos autos. Porque você vai falar que você tem a doença se você não tem um exame complementar ou algo que prove. Então, parte do princípio que já foi diagnosticado. Em Sumaré, a gente não passa por perícia médica lá. Eles designam direto perícia fisioterapêutica. Aqui em Campinas tem um acordo de cavalheiros. Quando a gente começou, lá em 2000 e alguma coisa, 2000 e... Bom, deixa para lá. Mas eu até agradeço sempre ao Dr. Carlos Eduardo, até ele contribuiu para, né, para a nossa cartilha, que ele acreditou na fisioterapia, mas ele falou, olha, eu não quero ter problema com o médico, então os advogados pedem perícia médica, eu não posso tirar. Então, tem esse acordo de cavalheiros, onde passa primeiro pela perícia médica, o médico faz a perícia clínica, né? Até aí, ok. E depois passa pela perícia fisioterapêutica, que não é perícia ergonômica nem ambiental, é a fisioterapêutica, que a gente vai fazer a avaliação ambiental e estabelecimento de nexo de causalidade, né? Se aquele movimento exigido, porque também isso que tem que ficar muito claro, tem uma diferença na exigência do movimento, que eu preciso necessariamente de movimento para fazer aquela função, e o que é vício postural, né? Então, eu faço de uma maneira toda torta, mas assim, a tarefa exige que você faça torto desse jeito. Então, assim, a gente precisa compreender isso, e a fisioterapia tem esse olhar, né? E a gente consegue entender se ele causa aquela doença ou não. Então, ficou estabelecido assim, e aqui a grande maioria tem a perícia médica antes. Daí o juiz fala assim, mas isso não era o processo. Mas eu falo que não. Por quê? A entrega, ela é tão embasada cientificamente, tecnicamente, que ela dá tanto subsídio para o juiz proferir a decisão mais assertiva e engessa tanto o processo que a parte que é desfavorável não consegue nem argumentar. Então, assim, aquilo complementou, né? E então, assim, principalmente quando é favorável à reclamada, ela paga os honorários tranquilamente, porque convalidou aquilo, né? Então, assim, essa questão de onerar mais o processo acaba caindo por terra. Mas tem várias que não trabalham, que já designam direto a perícia fisioterapêutica, partindo do princípio que a comprovação já está nos autos, que é o caso da perícia de Sumaré. Os advogados esperneiam, xingam, berram, mas está lá, está comprovado. Exato, comprovação de acidente de trabalho, exato. Então a gente está, por isso que eu falo, desconstruindo esse negócio. Precisa perícia médica. O CPC não fala isso.
né? E esse despacho, até depois posso disponibilizar para os senhores, acho que você tem, né? Passei. Ele fala muito claramente. O CPC fala em perícia técnica e não em perícia médica. São coisas diferentes. Ainda, infelizmente, quem fala de perícia médica é a previdenciária, mas a gente está também aí tentando desconstruir isso. Então, Leonardo, quanto ao exemplo, às vezes eu penso assim, ó, quanto ao exemplo que você deu do soldador, pensamos. Qual é o movimento lá do labor dele? É abaixado? É aquele, tem uma hérnia de disco cervical, por extensão, fica sustentando o crânio, os ombros. Então a questão é, se ele for trabalhar numa máquina onde ele... os movimentos... Quais os movimentos laborais são exigidos naquela profissão, naquele cargo, naquela tarefa laboral? São os mesmos movimentos? Então, quais são os movimentos? Nós que vamos conseguir lá descrever, porque nós somos fisioterapeutas, nós estudamos o quê? Movimento. É a cinesiologia, cinesiopatologia. É o movimento que me dá a doença. Se eu ficar flexionando... Levantar, vocês me dão licença. Basicamente, trabalho, flexão de tronco, associado à rotação, sustentação. Acabou. Nexo de causalidade ali, porque o movimento vai gerar o problema no disco, vai gerar o problema na coluna. Então, a análise é no movimento do labor, que, de novo, força, amplitude de movimento, flexibilidade, mobilidade, coordenação. Viu isso lá, o Mé? Não viu. Não viu nada disso e fala que tem um nexo, que... Imagina. Quanto à questão legal, absurdo. Tá? Seguir a lei. Tá bom? Código de Processo Civil, Constituição Federal, outros profissionais sempre também puderam. A reforma do CPC 2015, eu não me engano, eu tenho isso, que eu falo essas coisas, doutora Karina. A minha monografia na faculdade, doutor Leonardo, por mais que todos pensassem que era dentro do direito penal, foi em direito do trabalho com a doutora Patrícia Haddad. Foi nesse tema. Minha monografia de direito, doutor Leonardo, foi nesse tema. Escrevi, teve uma alteração, eu não vou lembrar como era o escrito lá, o artigo do CPC antes da reforma. Aí veio o CPC falando que o perito é especialista no objeto da... Qual é o objeto da perícia? É o estudo do movimento? Então somos nós que falamos aquilo. Isso está na lei. Então eu vou estudar o movimento laboral. Tudo bem? Essa é a grande diferença da perícia. O que sim dá? O perito pode falar de capacidade funcional? O médico? Também pode. Ele tem capacidade com isso. Ele está usando os meios técnicos apropriados? Ele também. Não é uma questão. Você supre o que está sendo questionado no processo? Eu consigo suprir o que está ali sendo indagado, sendo questionado dentro do meu processo do trabalho? Não. Tem vários artigos do Código de Processo. Pedir outra perícia, que é o juiz, onera o processo. Excelência, a gente já é meio assim, viu, Karina? Desculpa bem, juiz. Eu falei, excelência, supriu. O que eu quero saber do meu cliente, se o movimento que ele faz no trabalho gerou essa doença, que eu já tenho o raio-x, eu já tenho a ressonância magnética, eu não preciso de uma perícia médica, eu preciso de uma perícia fisioterapêutica, que avalie a capacidade funcional dele, porque senão não supre. Ele não consegue satisfazer o objeto o objeto do meu pedido como advogado. Olha como eu sou advogado, estou sendo lesado pelo médico. Nós somos lesados por isso, porque chega um cliente lá com aquilo, o médico, não, tem ou não tem nexo. O senhor não foi no local de trabalho, doutor. Como é que o senhor pode alegar isso? Para mim, eu fico doido. Desculpa, pessoal, desculpa os meus... Experiência, muitos anos. Foi feito um levantamento na primeira vara do trabalho desses processos que tiveram duas perícias, a médica e a fisioterapêutica. Não, pede, aqui em Campinas pedem, né? Como eu falei, esse acordo. Desses processos que houveram duas perícias, a médica e a fisioterapêutica, eu não vou lembrar o número exato, mas
do juiz foi embasada no laudo fisioterapêutico, por conta dos detalhes técnicos e científicos que foram apresentados. Eu acredito que você compartilhando a história. Eu acho que pela forma genérica de São Paulo. Fala bem a verdade. Não dá para ter laudo genérico. Porque não vai visitar. Você pega aquilo ali. E às vezes nós, como advogados, a gente viu bem esse nível do processo. Às vezes o laudo vem até a favor. Mas eu acho que o laudinho assim, gosta. Ele tem que é. Sério, não, sem vergonha. Laudo genérico. Olha o que fala o artigo 473 do CPC. É que eu não tenho. Eu tenho um monte de artigo que eu me baso em todas as manifestações que eu faço no processo. E nos processos de outros advogados. Está contra a lei. Laudo genérico. As questões de saúde relacionadas ao trabalho, né, essas questões de ergonomia, dos fatores de risco relacionados ao trabalho, que impactam diretamente no risco, elas estão sendo muito estudadas. A gente tem ergonomia científica hoje. Então, assim, a ISO 11228, 11226, que são normas europeias, que são validadas mundialmente. Então, assim, não adianta só falar assim, tem apoio de pé, não tem apoio de pé. Isso caiu por terra. Então, assim, tem questões fortes, mas fortes. Nossa, exatamente, né? E a gente vê perito isso, não tinha apoio de pé. Pelo amor de Deus, tinha recomendação ou não, que isso impactou, que não impactou. Exatamente. Então, assim, existem paradigmas que estão sendo quebrados, por exemplo, o que era repetitividade há 2 anos atrás, hoje não é considerado mais, mudou o conceito. Então, assim, o perito, além disso, tem que estar muito atualizado. Hoje, a ação técnica por mais de 1 minuto, sem, né, mais de 30 são técnicas dentro de 1 minuto, que é... Às vezes, você pode fazer 20 movimentos em 20 segundos e não é repetitividade. Porque para nós que somos não só o intervalo. O que foi ali o maior foi a amplitude de movimento. Se ele estivesse colocando só na barra de cima, e se essa barra de cima tivesse um pouquinho mais alta, mesmo com o intervalo, poderia ter dado nexo. Não. 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 É que a máquina era constituída daquela forma por uma coincidência do destino, vamos dizer assim, e também a altura do reclamante favoreceu ele também não ficar na faixa de risco, mas eu acredito que foi um projeto, acho que externo, que acabou contribuindo para isso, né? E não a reclamada em si. Mas tem situações que até a gente deixa para o engenheiro de segurança ou para o ergonomista, fala, só o nosso olhar já condena que, assim, querendo em outras palavras, se não tivesse na situação de perícia, fala, como que acontece isso? Eu estava lendo um processo, isso logo quando eu comecei a fazer. E o reclamante, ele falava de ruptura bilateral de bíceps, né? Então, assim, rompeu o músculo nos 2 braços. E vem aquela questão que é o argumento do médico, né? Poxa, os 2 de uma vez, porque é muito difícil fazer todo o movimento, né, com os 2 braços, enfim, fiquei com aquilo na cabeça. Falei, eu acho que isso não tem nexo. Será que isso Não, então, exato. Não, é porque você começa a estudar o processo antes. Então, assim, na minha opinião, eu falava, eu acho que não tem. Mas, enfim, você marca lá o que tem que marcar. Quando eu cheguei na indústria e eu vi a situação, eu falei, eu só olhei para... Acho que a pessoa nem entendeu na hora. Falou, nossa. Eu fiquei, assim, abismada de ver. A pessoa, ela pegava, né, o objeto de mais de 30 quilos a cada 5 segundos e pendurava numa gancheira. Ela fazia esse movimento, que é exatamente o mecanismo de lesão com os 2 membros. Aí, e eu falei, né, vocês não têm alguma ação, né, pedindo informações, né, vocês têm ergonomia ativa aqui, tem treinamento. Aí o ergonomista falou, não, é muito mais fácil a gente arcar, né, com o passivo do que trocar mobiliário. Você começa a fazer conta, e aí apronta a justiça. Olha só. E isso a lei tem que contar. Olha só. Quanto tempo? E é o cálculo que, agora falando como ergonomista, que é o cálculo que algumas montadoras, né, aí
automobilísticas fazem, né? 5 anos, funcionário trabalhou 20, antes, depois de 5 anos prescreve, então vou pagar os últimos 5 anos. Até entrar com ação, se entrar com ação, quanto tempo mais? Daí eu vou colocar outro aqui, quanto vai demorar para adoecer o outro? Então, assim, vai dar uns 50 anos aí. Até lá já fez o caixa para o passivo e vai trocar o mobiliário para quê? Então, essa é a cabeça deles. Periculosidade também, eles estão pagando isso, insalubridade também. 20 anos, deixa entrar com ação. Entrou com ação, 5 últimos anos a gente paga. Está muito também evoluído, né? Então, eu imaginei que ali tivesse uma prevenção, né? Você sabe que, assim, não tem, mas a gente está vendo, o governo está forçando muito isso, né? Com o E-Social e com as questões agora do PGR, PGO, que mudou. O E-Social tem que constar risco ergonômico. Tem no PGR, né? Tem que todo ano agora, que antes tinha aquele PPRA, né? Que é dos riscos ambientais. Só que se a gente pegar das empresas, exatamente só muda a data. Né? E era um documento de gaveta. Hoje, não. Hoje ele tem que mostrar, exatamente, hoje ele tem que mostrar todos os riscos. Risco é diferente, aliás, todos os perigos, que é diferente de fator de risco. Então, né, o perigo é a probabilidade de que aconteça. O fator de risco é a situação existente. Só que o que vai determinar o dano, que é o risco em si, que, por exemplo, é a patologia, é o quanto que ele ficou exposto àquele fator. Então, assim, está tudo tão entrelaçado que as empresas estão sendo obrigadas a cumprir plano de ação, mudar mobiliário, mudar situações de trabalho. E eu vejo, e até ouso dizer que não só mais as questões físicas, as questões mentais estão vindo fortemente. Porque hoje em dia o que mais afasta são doenças mentais, né? E como que a gente vai falar? Agora, tirando o pessoal da saúde mental, né? Mas assim, nós aqui, como que a gente vai falar se ele está apto ou não? Se ele tem uma doença mental ou não? Se está relacionado com o trabalho ou não? Qual o quanto daquele trabalho impactou? E eu na época da pandemia, eu dava aula numa universidade e literalmente, da noite para o dia, migrou tudo EAD. Eu vi professor, colega, que era assim, prata da casa, pedindo demissão. Porque começou a sofrer mesmo, assim, psicologicamente, porque ele não conseguia se adequar, ele não sabia ligar o computador. Era professor de giz, aqueles professores dinossauro, não conseguia. E é um sofrimento que é incalculável, né? Os riscos cognitivos que a gente tem que avaliar. E adoeceram por conta do trabalho, né? Home office. Eu sou prova viva do home office, porque se tivesse mais uns 3 meses, eu teria me jogado do 19º andar. Assim, não dava para trabalhar, né? Você divide a atenção com outras coisas. Então, é filho, é a panela de pressão, é a máquina de lavar roupa, é o interfone do vizinho, é a música da filha. É aquele negócio, assim, insuportável. Então, são as doenças mesmo mentais relacionadas ao trabalho. E hoje, o excesso de informação está numa velocidade que está cansando a mente. Então, está todo mundo ansioso, todo mundo cansado. Então, tá abrindo muito. Então, as empresas, elas precisam pensar não só nas questões ergonômicas, físicas, mas nas questões ergonômicas cognitivas e na psicodinâmica do trabalho. Porque vai adoecer feio. Daqui a pouco a gente não vai ter mão de obra para trabalhar, porque todo mundo vai estar machucado. Então, assim, a empresa tem a sua parcela, ela precisa contribuir, sim. Isso é muito importante. E isso eu acho que deveria fazer parte do processo. O quanto de treinamento, e treinamento não é só vir falar e ir embora, é treinar, fazer ele colocar a prova, certificar o funcionário daquelas questões, né? Tem que ser passado. E é isso, a gente chega na empresa, agora falando como ergonomista, a primeira coisa que a empresa fala, olha, você vai falar sobre movimentação de carga. Eu faço muito treinamento em centro logístico. Você vai falar sobre movimentação de carga, mas não fala que pode causar hérnia. Então, vou dançar balé aqui. Né? Você fica mentindo lá. Exatamente. Então, assim, a empresa ela precisa falar do risco, o funcionário precisa entender do risco, e daí, se houver um problema lá dentro, discute aqui com vocês, no judiciário. Mas as coisas precisam ser faladas e precisam ser cumpridas. Doutor,
eu queria dar um exemplo. Né? Segura a mão. Segura a mão. Segura a mão. Ó, segura. Entendeu? Filho. O mesmo doutor Márcio, a mesma bandeira, o mesmo braço dele. Segura, tudo bem? Beleza. Segura com as mãos assim. Pode ser lindo. Estende as mãos. Estende as mãos. Estende as mãos. Fica. É a mesma bandeja, os mesmos braços. Mas por que agora ele segura em cima? Se eu deixar só assim, se eu só permanecer, ele já vai ter. Imagina ele trabalhar assim. O ombro não foi feito para trabalhar assim. Aqui, tem sucesso. Os mesmos braços. Ah, mas o peso. Mas olha a condição, olha o movimento. O risco é controlar. Até se falar assim, olha, fica sem a bandeja. E continua assim, ah, mas ele não carregava peso. O próprio peso do braço, contração da gravidade, já é um problema. Olha, ou seja, olha a distância que está as coisas do corpo de trabalho. Tá? Onde que eu pego lá para colocar na esquerda? Como é que o médico não vai lá, doutor? Chega a ser quase, que para a gente é quase um absurdo. Ele vai lá e compromete todo o seu processo. Quer dizer, o principal pedido que eu tenho, o cara dá um solto um laudo desse. O cara, para mim tem que ser preso. O cara é perigo. Não. Obrigado, doutor. Não, você vê lá, ó. Não. Desculpa, vai na empresa, fala que não tem nem que atendente está favorável ao diploma, a empresa pega, atendente e fala que trabalhador, tá vendo? Se vocês entrarem, vocês vão perder. Não faz isso, não é? A empresa ia que dando. Tá vendo? Ele entrou lá, perdeu. Não tem nada a ver, é isso. Exatamente. Não, a gente tem assim, é complicado, né? Mas a gente está caminhando fortemente aí para uma mudança. Eu acho que a gente tem que abrir isso mesmo, né? Novos horizontes, falar aí para diversas áreas, porque, como eu falei, é tripartite, né? É o profissional específico da área, o advogado e o juiz. Então, todo mundo tem que estar com a fala bem alinhada para quem que vai se beneficiar? Todo mundo, né? E o processo aí vai ser muito mais seguro. Querem perguntar mais alguma coisa, pessoal? Chamando? Tá bom? Tá bom. Quer dizer, 9 horas já, né, doutor? Vou descer do trabalho. Pessoal, ó, eu queria agradecer a presença de todos que vieram aqui. Sabíamos, né, doutora, que era aí véspera de feriado. Falou, vamos lá falar, eu acho legal. Adoro a área, milito nessa área. Sou advogado e sou fisioterapeuta. Adoro o tema. Isso me fez ser advogado com o tempo. Queria agradecer aqui a doutora Karina Botti, Turqueto, que veio, minha amiga, exemplo, pessoa da frente dessa área, pessoa que milita, fisioterapeuta, que leva isso para os fóruns, conversa com os juízes. Falei, doutora, eu queria que a senhora fosse conversar com os advogados, espero que a gente consiga ter uma outra oportunidade para a gente falar com os demais advogados, qual que é a diferença, como é que é a importância disso como prova no nosso processo. E como eu vejo as dificuldades, qual que é a importância disso como processo? A gente está produzindo uma prova dentro do nosso processo. Se eu sou advogado, tenho o meu cliente tem uma ressonância, uma radiografia. Posso contratar um fisioterapeuta para fazer um laudo, ver a capacidade funcional para entrar junto? Como é que eu entro já no meu processo? Olha o perito que vai chegar isso, como ele chega já muito mais de fininho. Se você não produz nada, você está deixando para o perito dar para você lá. A gente pede. Então, agradecer a doutora Karina. Obrigado, Karina. Nossa, para mim é maravilhoso. Obrigado pela presença de todos. Vou passar a palavra para a doutora. Agradeço mais uma vez na abertura das portas aqui da casa para a gente. Coloco-me à disposição e o Crefito também no que precisarem, né? Eu não sei se a gente consegue, né, Kátia? Nós temos, eu não sei, uma série de pudesse passar para os advogados, as decisões, jurisprudência, tudo. A gente tem o dossiê que a gente entrega, a gente pode disponibilizar, eu posso passar para você e você passa. Os advogados da Kátia. E também coloco aberto à disposição. Tá.
E coloco também à disposição o pessoal da terapia ocupacional para falar sobre as questões de incapacidade mental relacionada ao trabalho. Eu acho que é outra militância que a gente vai ter que enfrentar aí, porque está vindo já de avalanche, né? Essas questões de pânico, depressão, burnout, né? Nós vamos ver depois com o pessoal do trabalho presencial, que eles fazem seminário. E às vezes eu digo que você vai ter agora, em novembro vai ter um trabalhista. Aí tentar encaixar. E, ó, e pensando nós como advogados, doença mental tem nexo de causalidade com a nossa profissão? Com certeza. Não, ó, meu, é só remédio, tio, é só remédio. É só remédio. Não, olha só, por exemplo, é o que a doutora está falando, ó, a nossa profissão, olha o risco, esse é um risco laboral nosso, ó. Somos advogados. Imagina, cara, estou ficando retardadaço. Não, você é louco, ó. Nossa. Trabalho que não tem, né, risco de doença mental. Mas, pessoal, eu estou à disposição. Muito obrigada. Obrigado. Obrigada. Pode ser. Legal. Tirou a foto. Vamos buscar minha pochete. Não.